Livro Diálogo com as Sombras. Autoria Hermínio C. Miranda. A prece. A fé e o amor são os dois grandes instrumentos de trabalho do doutrinador. Ainda voltaremos a falar sobre o amor, esse tema inesgotável, fonte de belezas eternas, de reservas inexauríveis de energia criadora, de harmonias insuspeitadas, sempre a nos surpreender com o seu infinito potencial. A fé e o amor causam impactos espantosos em nossos irmãos infelizes. Quantas vezes tenho ouvido depoimentos com movedora sinceridade de espíritos aturdidos ante a evidência desses sentimentos. Que fé absurda tem você, disse-me um deles. Ele não queria dizer que a minha fé era falsa, extravagante, ilógica ou irracional. Ele se surpreendia em achá-la tão legítima, tão viva, tão firme. E acrescentou estupefato: o mundo pode desabar em cima de você que você não se importa. Bem dizia o nosso Paulo, especialista em tais assuntos, que a fé é a garantia do que se espera, a prova das realidades invisíveis. Hebreus 11, 1. E que mesmo depois de tudo dito e vivido, subsistiriam a fé, a esperança e o amor, os três. Primeira Epístola aos Coríntios 13, 13. Uma fé assim é preciso para orar pelos nossos queridos irmãos desarvorados. A força e o poder da fé transmitem-se à prece, enunciada com emoção e sinceridade. Citando seus amigos espirituais, Kardec escreve em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Os espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Estes ensinamentos são, na verdade, preciosos para qualquer tipo de prece, em qualquer oportunidade, mas são de capital importância na prece que formulamos pelo espírito desajustado que temos diante de nós, incorporado ao médium. Kardec torna isso particularmente claro quando diz, mais adiante, no mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: a qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil nem luxo de epítetos, que são meros adornos de lantejoulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Uma palavra deve fazer refletir. Somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Entretanto, notai com que ar distraído e com que volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Vêem-se lábios a mover-se, mas, pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali apenas há um ato maquinal, puramente exterior, ao qual se conserva indiferente a alma. Lembro que os destaques não são meus, estão no original. De transcendental importância para os trabalhos de desobsessão é a observação de que a prece deve fazer refletir. Muitas vezes é durante a prece, dita em voz alta pelo doutrinador ou por alguém por ele indicado no grupo, que o espírito manifestante faz uma pequena pausa para pensar. A prece o envolve em vibrações pacificadoras,
em uma ternura que talvez há muito tempo não experimente. Ela deve ser elaborada em torno da própria temática que o companheiro nos tenha revelado no decorrer do diálogo conosco. Como tudo mais que tentamos realizar nos grupos de desobsessão, a prece tem seu momento psicológico ótimo, que varia necessariamente de um caso para outro. Em certas ocasiões, é preciso orar ainda no princípio da manifestação, em virtude de um estado de agitação ou de alienação do espírito, não nos permite colher antes um pouco da sua história e da sua motivação. O melhor, no entanto, é esperar um pouco, aguardar esclarecimentos e informações que nunca é demais recomendar. Não devem ser colhidas em interrogatórios e através dos artifícios da bisbilhotice. No momento propício, e mais uma vez temos que recorrer à intuição e ao senso de oportunidade, convém dirigir-se ao próprio espírito e propor-lhe a prece. Dificilmente ele recusará, e ainda que eu recuse, devemos fazê-la, mesmo porque não devemos pedir permissão para orar, e sim comunicar-lhe que vamos fazê-lo. Basta dizer, por exemplo, vamos orar? Ou, agora eu vou fazer uma prece. Como disse, dificilmente ele se oporá. Poderá, no máximo, dar um muxoxo desinteressado ou fazer um comentário condescendente. Pode orar, se quiser. Curioso, no entanto, que muito raramente eles procuram perturbar a prece. Geralmente ouvem-na em silêncio, se não respeitoso, pelo menos comedido. Alguns, no entanto, insistem em continuar falando, zombando ou ridicularizando. Um deles procurou dramatizar as minhas palavras, tentando reproduzir em gestos, que acreditava muito cômicos, as imagens contidas no sentido das palavras pronunciadas. A prece deve ser dita de preferência de pé, ao lado do companheiro manifestado, com as mãos estendidas para ele, como que a concentrar nele as vibrações e as bênçãos que invocamos. Alguns informam depois, ou durante a prece, que se acham defendidos, protegidos por couraças e capacetes invioláveis, nos quais, esperam eles, as energias suscitadas pela prece não poderiam penetrar. Dirija sua prece a Deus, a Jesus ou a Maria, pedindo ajuda para o companheiro que sofre. Se já dispõe de alguma informação sobre ele, fale especificamente de seu problema, como um intermediário entre ele e os poderes supremos que nos orientam e amparam. Eles se esqueceram, às vezes por séculos e até milênios, de que esses canais de acesso estão abertos também a eles. Não tem mais vontade ou interesse de se dirigirem a Deus. Ou lhes falta coragem, por julgarem-se, além de toda recuperação, indignos e incapazes de projetar o pensamento a tão elevadas entidades. Em alguns casos, costuma orar não apenas pelo Espírito manifestante, mas como se fosse ele próprio, com as palavras e as emoções que ele mesmo escolheria para dirigir-se ao Pai ou a Jesus, se estivesse em condições de fazê-lo. Certa ocasião, muito crítica e importante, a prece foi elaborada como se partindo de nós dois, o doutrinado e o doutrinador, pois estávamos envolvidos muito profundamente em compromissos mútuos. Dirigi-me à doce mãe de Jesus, colocando diante dela o problema de dois seres que haviam errado gravemente, julgando servi-lo. Ambos havíamos sofrido, ao longo dos séculos, por causa daqueles enganos. Já era mais do que tempo de chegarmos a um entendimento e colocarmos ponto final naquela penosa e aflitiva desarmonia, para que juntos, como irmãos que éramos, conseguíssemos retomar ambos a nossa caminhada,
sem os rancores que nos prendiam a um passado lamentável. Fosse ela a advogada da nossa causa e nos ajudasse a encontrar os caminhos da paz. Ele ouviu a prece em silêncio e acabou cedendo. São incríveis a força e o impacto de uma prece límpida, pura, singela, escorada na emoção e no afeto. O efeito é milagroso, surpreendente, ainda que nem sempre instantâneo. São muitos os sofredores que se enquistaram de tal maneira atrás de suas defesas e de suas couraças que precisam de algum tempo para deixarem-se alcançar, a ponto de realizar-se neles o milagre sempre renovado do amor. Estes ainda riem por algum tempo da prece, um riso nervoso, sem convicção. Estão com medo, pobres irmãos. Medo da emoção que os leva à crise e da crise que os leva à dor que os espera ao longo do extenso caminho de volta. Entre continuar numa dor que já conhecem e que se encontra anestesiada e entregar-se a outra que desconhecem, preferem ficar como estão. A prece muito contribui para vencer estas últimas inibições e hesitações. Ela os leva a alguns instantes de pausa no curso dos seus pensamentos habituais. Representa uma experiência da qual se desabituaram ou com a qual não se acham familiarizados. Alguns deles, quando pedimos para orar conosco, recusam-se, mas não tentam impedir-nos. Outros, quando propomos que eles orem também, desculpam-se desajeitadamente, dizendo que ali não há condições. Isto é especialmente invocado pelos companheiros que foram prelados. Como se julgam alienados da doce intimidade do Cristo, por exemplo, não se sentem encorajados a falar com ele através da prece. Desculpam-se, então, com a impropriedade do ambiente, a falta dos paramentos e dos livros adequados. Não são poucos os que continuam no atormentado mundo espiritual em que vivem a celebrar suas missas, oficiar os ritos e os sacramentos a que estiveram habituados na vida terrena. Mas, no fundo, sabem que aquilo é estranho à simplicidade e à autenticidade do Cristo e do seu Evangelho. Por isso, quando convidados a orar de verdade, sentem-se atônitos e temerosos, embora reagindo exteriormente como se não dessem nenhuma importância a qualquer ato de contrição, ou como se somente pudessem exercê-lo com os apetrechos a que se habituaram. Não podemos esquecer-nos de que são muitos os que praticaram a vida inteira, ou mesmo vida após vida, um culto formal e frio, aparatoso e vazio, no qual o coração e a fé não se envolveram. Para esses pobres companheiros desarvorados, até mesmo a prece, manifestação mais pura do diálogo entre o homem e Deus, transformou-se em mero instrumento de poder, esvaziando-se de todo o seu elevado e nobre conteúdo. Com essa prece aviltada e despovoada de emoção, pediram favores insólitos a Deus ou pronunciaram julgamento sobre o próximo. Não é de admirar, pois, que ao cabo de tantos desenganos passem a não crer nela, ou continuem a entender que a prece é para isso mesmo, ou seja, para exigir favores de uma divindade servil, cega e injusta, que nos concede aquilo que não merecemos, ou não concede o que julgamos merecer. A reação, pois, difere de um caso para outro, mas pode ser grupada dentro de classificações mais ou menos didáticas, como acima esboçado. Há, pois, os que se comovem, os que ouvem em respeitoso silêncio, mas ainda precisam de tempo. Os que a ridicularizam porque temem seus efeitos. Os que se recusam a dizê-la por julgarem-se indignos ou não necessitados.
E os que se acham de tal maneira alienados que oram até mesmo com certa veemência, convencidos de que Deus ou Cristo virá imediatamente em seu socorro para livrá-los da situação em que se encontram diante de um doutrinador impertinente. Um deles tomou a iniciativa de pedir-me para orar. Disse-lhe que não me cabia autorizar um ato desses, por me faltar autoridade para fazê-lo. Ele ainda comentou a minha atitude, algo surpreso, e preparou-se para orar. Recolheu-se a uma postura correta, juntando as mãos em frente dos olhos fechados do médium, aguardou alguns momentos de silêncio respeitoso e se pôs a orar a Jesus com muita veemência. Falava em nome da equipe humilde do Cristo e nada pedia para eles próprios, porque o Cristo sabia de suas necessidades e aspirações. Mas pedia para nós, os componentes do grupo, que estávamos muito necessitados de socorro e orientação. Sua prece era um tanto oratória e, de fato, depois nos deu uma demonstração de seus recursos de pregador, falando com entusiasmo e brilho a uma plateia invisível a nós. É possível que ele fosse sincero no seu apelo, porque o fanatismo é, às vezes, de intensa e desastrosa sinceridade. Mas, no seu caso, continuei com a impressão de que aquele era apenas mais um dos inúmeros mecanismos usados para a fuga. Na profunda intimidade do seu ser, ele deveria realmente acreditar que era um excelente trabalhador do Cristo, a quem orava com todo fervor. Enquanto isso, estava ao abrigo de suas próprias contradições íntimas, de suas responsabilidades maiores, e continuava a negaciar diante da difícil decisão de abandonar o poder e a glória, descer do pedestal de grande mestre ou líder, para voltar a ferir os pés descalços pelos caminhos espinhosos da recuperação, de coração sangrando, espicaçado pelo remorso. Sendo, pois, a fé a garantia do que se espera e a prova das realidades invisíveis, a prece é o convite para que a esperança se realize em nós ou diante de nós. A prece é um instrumento do amor grande e puro de que nos falou Cristo. É por ela que a caridade nos faz agentes da divindade. É por ela que conseguimos alçar o nosso espírito aprisionado ainda no erro às culminâncias da esperança. Paulo apresentou juntos a fé, a esperança e o amor. A prece nos liga porque, apoiada na fé, contempla a esperança e ajuda-nos na doação do amor.